Nosso último tópico de investigação sobre a ecologia de populações é referente à população humana, ou sendo mais purista, sobre as populações de seres humanos no planeta Terra. É um tópico de extrema relevância, meu amigo herói. Nossa sociedade enfrenta diversos desafios muito complexos e poderão ser mais complicados nas próximas décadas e séculos. Fases do crescimento. Em primeiro lugar, vamos estabelecer a pedra fundamental. Os seres humanos são animais. Pertencem ao reino Animalia, à classe Mammalia, ordem Primatas. Ou seja, as leis da biologia regem nossa vida, como qualquer outro organismo vivo. As características e processos populacionais servem para as nossas populações sem qualquer tratamento especial. Estabelecido isso, vamos fazer agora um passeio pela história humana. Tudo começa mais ou menos há 200 mil anos, na África Oriental. É interessante notar que nos autodenominamos seres humanos, ou simplesmente humanos. Só que, até 100 mil anos atrás, ainda havia ao menos 6 espécies do gênero Homo. Nós não somos os únicos humanos que pisaram nesse planeta. Somos a espécie de humanos que perdurou. Vamos dividir a história humana em relação ao crescimento populacional em 9 fases. Fase 1, migração, de 90 a 12 mil anos atrás. Como dito, nossa espécie teve origem há mais ou menos 200 mil anos atrás, na parte leste do continente africano, e nossos ancestrais ficaram por lá um bom tempo. Na marca de 70 mil anos atrás, ocorreu a primeira revolução da nossa sociedade, a revolução cognitiva. Por esta época, sedimentamos nosso pensamento formal, simbólico, tradições, religiões, nações, direitos humanos, leis. A capacidade de comunicação simbólica e estratégica permitiu ao Homo sapiens expandir o seu território, migrando para o norte da África. Na marca de 60 mil anos atrás, populações humanas já haviam atingido o Oriente Médio e a Ásia. 45 mil anos atrás, nossa espécie, ao leste, já havia chegado à Indonésia e à Austrália. A oeste, atingiu a Europa e possivelmente encontraram os Neandertais, um encontro que possivelmente terminou com a extinção do Homo neanderthalensis, em cerca de 30 mil anos atrás. Há 16 mil anos, as populações da Ásia atravessam o Estreito de Bering e alcançam a América do Norte. Em 14 mil, Canadá e Estados Unidos são colonizados pelos primeiros humanos a pisar nessas terras. 12 mil anos atrás, chega a vez da América do Sul. De fato, não foi Cristóvão Colombo em 1492, nem Pedro Álvares Cabral em 1500 os descobridores das Américas. Talvez sejam os primeiros europeus a atravessarem o Atlântico e alcançarem as Américas, mas esse continente já havia sido descoberto e colonizado mais de 13 mil anos antes. Durante todo esse período de migração pelo globo, de 90 a 12 mil anos atrás, a população humana não passou de 1 milhão de indivíduos. Fase 2, a Revolução Agrícola, de 12 a 2 mil anos atrás. Entramos na fase da segunda grande revolução ocorrida, dessa vez a agrícola, há cerca de 12 mil anos. Até então, nossas populações se subsistiam através de caça e coleta. Estavam sempre em movimento conforme o ambiente mudava e os recursos se tornavam mais escassos. Com a Revolução Agrícola, controlamos a disponibilidade de recursos ao plantar e colher, e também criando animais. O ser humano deixou de ser um errante e começou a se estabelecer em lugares fixos. A disponibilidade de recursos, a fixação de vilas, aldeias, sinalizando agrupamento e proteção. Estes fatores começaram a influenciar fortemente os processos populacionais humanos. A carga biótica máxima começa a se expandir. O potencial biótico humano, antes regulado pelas limitações de recurso, começa a ser destravada. Tanto que, na marca de 8 mil anos atrás, são 5 milhões de indivíduos humanos no planeta. Há 2 mil anos atrás, no ano zero do calendário gregoriano, já são 170 milhões. Fase 3. O crescimento lento e constante, de 2.000 a 1.000 anos atrás. Durante cerca de 1.000 anos, a população humana saltou de 170 milhões para 300 milhões. Levou 1 milênio para dobrar o tamanho da população humana. Um crescimento lento, mas contínuo. Nessa fase, as maiores densidades de populações se encontraram na Índia e leste da Ásia. Fase 4, raro decréscimo, ano 1000 a 1400. Os próximos 400 anos se caracterizaram, como na fase anterior, também por um crescimento não acelerado e constante, mas com um fato inédito. Perto do ano 1000, temos 256 milhões de habitantes no planeta. Em 1350, temos 354 milhões. Em 1400, 342 milhões.
pela primeira e única vez, a população humana retraiu. Aqui está um grande exemplo de regulação populacional relacionado à densidade, doenças. A peste negra matou cerca de 50 milhões de pessoas. É um caso que a taxa de mortalidade foi tão alta que foi capaz de tornar a taxa de crescimento per capita negativa, ou seja, causando a diminuição da população. Fase 5. Crescimento constante de 1400 a 1750. A quinta fase de crescimento populacional também apresenta a característica de não apresentar uma aceleração grande, sendo constante. Em 1400, 342 milhões de habitantes. Em 1500, 450 milhões. Em 1600, 538 milhões. Em 1700, 593 milhões. Fase 6. Revolução Industrial, 1750 a 1800. Nos séculos XVIII e XIX ocorre outra grande revolução na cultura humana, a Revolução Industrial. Tecnologias energéticas e de saúde, fora as fábricas, impulsionam o progresso humano. Nos anos 1800 se chega à impressionante marca de 1 bilhão de indivíduos. Levou mais de 200 mil anos para a população humana atingir o primeiro bilhão. Fase 7, o segundo bilhão, 1927. A sétima fase, que por volta de 1927 apresenta características que vão impactar o futuro da nossa espécie. Ocorrência da Primeira Guerra Mundial e a reordenação da geopolítica. Nessa época ocorre o descobrimento de duas tecnologias que vão impactar nossa sociedade profundamente. A penicilina, ou os antibióticos, e a anestesia. Em 1927 é o ano que alcançamos 2 bilhões de habitantes no nosso planeta, apenas 123 anos após o primeiro bilhão. Lembre-se que o primeiro bilhão levou 200 mil anos. A taxa de crescimento da população humana começa a ser exosférica, se você lembra da missão sobre a atmosfera. Fase 8, o terceiro bilhão, 1960. Em 1960, o planeta atinge a marca de 3 bilhões de habitantes. Dessa vez, levou apenas 33 anos para somarmos mais 1 bilhão à nossa população. Fase 9. Os demais bilhões, 1960 ao tempo atual. A partir dos anos 60 do século XX, a taxa de crescimento se acelera. 4 bilhões em 1974, 14 anos para mais 1 bilhão. 5 bilhões em 1987, 13 anos para mais 1 bilhão. 6 bilhões em 1999, foram 12 anos para mais 1 bilhão. 7 bilhões em 2011, levou 12 anos para somar mais 1 bilhão à população. Em 2021, 7,8 bilhões de habitantes. Chegaremos à marca de 8 bilhões provavelmente em 2023 ou 2024. Até o ano 1000, notamos um crescimento muito constante, com uma baixa taxa de incremento. Entre o ano 1000 e 1800, notamos uma aceleração modesta, e a partir de 1800, tudo muda completamente. Causas do crescimento exponencial. Lembremos da equação de crescimento populacional. C é igual a B menos D. Ou o crescimento é a quantidade de indivíduos que nascem menos a quantidade que morrem. D. A quantidade de mortos é regida por uma taxa, a taxa de mortalidade. Se essa taxa aumenta, o crescimento é desacelerado, ou pode ser até negativo, como ocorreu em 1400 com a peste negra. Se essa taxa é baixa, o número da população acelera, e foi isso que aconteceu. A taxa de mortalidade reduziu muito, principalmente por causa da descoberta de antibióticos e vacinas. Mas esse não é o único fator. Com estes avanços da medicina, a longevidade da população aumentou. A taxa de fecundidade também. Em 1960, era de 5,02 filhos por mulher. Lembre-se, uma fecundidade de 2 filhos por mulher mantém o tamanho da população constante. Em 1960, esse fator aumentou a taxa de crescimento. E, em última análise, as tecnologias de produção agrícola têm um grande papel. Lembre-se da equação de crescimento logística. C é igual a R vezes N vezes K menos N dividido por K. K é a carga biótica máxima, é o que limita o crescimento da população. Quanto maior o tamanho da população e, consequentemente, a densidade, os recursos se esgotam, causam diversos eventos que limitam o crescimento. Competição, no nosso caso guerra, doenças e fome. A tecnologia agrícola simplesmente removeu a capacidade de carga, K, da nossa equação de crescimento. Ou seja, restou C igual R vezes N.
Em outras palavras, artificialmente, através do nosso progresso, deixamos o modelo de crescimento logístico e em 1960 tornamos nosso crescimento exponencial. Mas ainda é interessante notar que a fecundidade desde então diminuiu. Em 2005 era de 2,05 e a tendência é baixar durante o século XXI. Previsões de crescimento. Falar sobre previsões de crescimento da população humana sempre foi muito mais complicado do que qualquer outra espécie, pois nós temos algo chamado de ciência e tecnologia. Avanços em física, química, biologia, engenharia, medicina trabalham em conjunto e fornecem incrementos em taxa de sobrevivência. Decréscimo em taxas de mortalidade, sobretudo, expande a capacidade de carga ou carga biótica máxima, o K. A regulação por densidade na população humana é sempre adiada, pois parecemos ser sempre capazes de disponibilizar recursos, mas isso não é verdade. Mantendo os padrões atuais, estima-se um pico de 11 bilhões em 2100. Em 1960, a fecundidade chegou a 5 filhos por mulher. Para 2100, se espera 3 cenários. Que a taxa de fecundidade desacelere e estabilize em 2, o que significa a manutenção de 11 bilhões de habitantes. 2. A projeção baixa. Existe a possibilidade de a taxa de fecundidade diminua para 1,5. Se esse cenário se confirmar, haverá um decréscimo no tamanho da população e estabilização em 7 bilhões de habitantes. 3. A projeção alta. Neste cenário, propõe a fecundidade pode ficar até 2,5. Então, a projeção é de um pico de 17 bilhões de pessoas. E vejam o impacto de crescimento exponencial. A variação de 0,5 filho por mulher nos próximos 90 anos é capaz de gerar uma amplitude de 10 bilhões de indivíduos, de 7 a 17 bilhões de habitantes no planeta. As consequências da superpopulação humana. Voltamos a Thomas Malthus. O economista havia predito que a humanidade atingiria sua capacidade de carga. A densidade da população humana cobraria o seu preço. Haveria limite na produção de alimentos, ou seja, não haveria produção de comida para todos. Falta de recursos geram guerras. Doenças se espalham mais em populações densas. Malthus apresenta, em sua época, argumentos bem fundamentados e confronta o pensamento que era otimista no seu tempo. Mas, apesar da ciência e tecnologia expandir o limite da capacidade de carga humana e permitir o desenvolvimento pleno do potencial biótico humano, mas até quando? Os recursos naturais não são infinitos e já estamos um bom tempo extraindo recursos naturais. Em 2021 já existem 850 milhões de pessoas desnutridas no mundo, ou seja, passando fome. Em contraste, temos 1,7 bilhões de pessoas com sobrepeso, que afeta a saúde de forma negativa também. Superpopulação implica o uso brutal de recursos. E a extração desses recursos implica poluição e destruição de ecossistemas, seja para geração de energia, seja para mais áreas para agricultura e pecuária. Sobre poluição, a superpopulação demanda muita industrialização, que gera muito CO2, o dióxido de carbono. Ou seja, as indústrias que suportam essa expansão da capacidade de carga atacam a dinâmica do clima, o aquecimento global. No capítulo 2, entendemos como a diversidade e distribuição dos seres vivos dependem do clima. Alterações climáticas estão na mais alta ordem de perigo. Podem obliterar ecossistemas. Epidemias. Mudanças climáticas alteram ecossistemas e dinâmicas de comunidades. Mudanças climáticas são relacionadas ao surgimento de epidemias e pandemias. A pandemia do coronavírus de 2020 foi capaz de mudar o comportamento do mundo. E mesmo que complicado e desafiador, não podemos virar a cabeça para o lado e não querer enxergar o que vem pela frente. Estudos sugerem que novas pandemias ainda mais graves pode ser apenas uma questão de tempo, a menos que se haja globalmente. Como contornar os problemas de superpopulação? Uma vez que identificamos problemas populacionais em relação aos próprios conceitos aprendidos nessa missão de ecologia de populações, as opções que temos para enfrentar os problemas identificados vêm do próprio conhecimento que elaboramos sobre demografia. O planejamento familiar, uma esfera complexa porque lida com a saúde da mulher, criança e família. Como vimos, a fecundidade e nascimentos impactam fortemente a taxa de crescimento. Desde Malthus se discute qual o limite da população humana, a capacidade de carga. Planejamento familiar, ou seja, o número de filhos desejados, a idade a se ter esses filhos e o espaçamento entre gravidez deve ser discutido.
pois limitar de forma planejada, ética e com respeito ao ser humano parece ser uma estratégia ética para diminuir a taxa de crescimento. Já vimos e compreendemos os exemplos de fatores que limitam o tamanho populacional relacionados à densidade, competição e falta de recursos, doenças, decréscimos da saúde em geral. Talvez não seja uma escolha muito difícil, não é? Redução do consumo também é uma outra estratégia para lidar com a nossa superpopulação, e outra que se mostra um extremo desafio justamente por nossa cultura consumista. Mas, como se pode entender, recursos não são infinitos. Quanto maior a população, maior a necessidade de recursos, desde comida a metais supercondutores para aparelhos eletrônicos. Essa questão deu origem a uma disciplina chamada de desenvolvimento sustentável, e temos uma missão inteira em nosso treinamento para analisar esse assunto que é crítico. Diminuir a poluição está intimamente atrelada à redução do consumo ou desenvolvimento sustentável. Extração de recursos e produção de bens geram poluição visual, sonora, química, térmica nos corpos d'água. A diminuição na poluição atmosférica é tão crítica, é consenso da comunidade científica que catástrofes naturais vão ocorrer por conta do aquecimento global. Proteção de habitat. O grande impacto de uma grande população humana é a demanda de comida. Cada vez mais se toma habitats naturais para a agricultura ou a pecuária, e se substitui completamente a formação vegetal original e sua cadeia alimentar dependente. A distribuição de habitat leva a extinções, ou seja, perda da diversidade biótica. Cria condições para emergência de epidemias e podem afetar o próprio padrão climático do planeta. Terminamos, então, por aqui o capítulo 3 sobre ecologia de populações. Possivelmente um tópico mais complicado para lidar, muitos conceitos que emergem a partir de relações matemáticas. Mas fomos passo a passo conquistando conhecimentos que são essenciais para a construção do nosso conhecimento em ecologia. Até a próxima missão. Fim da transmissão.